Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Emmanuel vai comentar na lição do Vinha de Luz 87, olhai. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhar o trabalho de cada dia, o serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao nosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Todo mundo fala muito dessa passagem, que é de muita importância para a gente que está aqui na Terra, né? Quando fala vigiai e orai. E a gente até chama a atenção, como sempre, que o vigiai vem primeiro. Agora, é claro que antes do vigiai, vem também o olhai. E por que o olhai? Porque Jesus não cansou de dizer para a gente que tem muita gente, né, muitos de nós, a gente tem olhos e não vê. A gente não percebe as situações que estão acontecendo ao redor da gente e principalmente, né, a gente está aqui começando a desenvolver essa sensibilidade, né, de procurar olhar o que está além do nosso alcance. Eu me lembro com muito carinho, né, de um médico chamado Adam Hunter, né, que foi feito um filme muito bonito, Patch Adams, O Amor é Contagiante, filme que foi marcante, pelo menos aqui na minha vida. Eu cheguei até a passar esse filme dentro do presídio durante o período que eu trabalhava lá como agente religioso e em alguns trabalhos também da Casa Espírita. E tem um momento no filme em que o ator lá, o Robbie Williams, ele fala assim, não, o que você está vendo aqui? Está vendo alguma coisa aqui? Não, você está conseguindo olhar além disso? E aí me lembro que no filme a imagem que ele colocava, ao invés de olhar uma pessoa, ele via 2, 3, 4, desfocava e conseguia enxergar o que estava além das aparências. Essa cena tem um significado muito grande, porque o Emmanuel está colocando aqui para a gente, né? Discernir é a primeira preocupação da sentinela. Ele bota aqui, fixai as relações afetivas, fiscalizai as circunstâncias, principalmente as relações afetivas, gente. A gente, quando aprende a desenvolver o amor mesmo, né? E normalmente quem desenvolve esse amor com maestria é a mãe. A mãe tem o amor mais poderoso aí do mundo, né? Então o que acontece? Depois do amor de Deus, a mãe ela consegue enxergar o que está além do olhar. Às vezes a pessoa está colocando aquele semblante, forçando aquele sorriso, mas o olhar está demonstrando que a pessoa não está bem. Então a mãe é aquela pessoa que chega perto da gente e fala assim, você não está bem, não adianta fingir para mim que eu te conheço, eu sei como é que você está. Então ele vem falando para a gente, fixai as relações afetivas, que são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma, né? Porque a gente está aqui estudando o Emmanuel, e o Emmanuel ele tem essa capacidade, além de uma capacidade poética muito grande, a capacidade de pegar um mesmo versículo e trazer 2, 3 interpretações diferentes. Mas normalmente a gente não tem, a gente está vendo na maioria das vezes uma interpretação que é a nossa mesmo. Por isso até que na Casa Espírita
Os espíritos eles falam isso, né? Na casa religiosa, de maneira geral. Existe uma diferença muito grande de você estudar a doutrina espírita dentro da sua casa, sozinho, para você estudar na casa espírita, de maneira coletiva ou até mesmo sozinho. Vamos lá, vamos explicar aqui. Eu estou aqui em casa, eu começo a ler um livro, quem é que vai chegar junto aqui para ler o livro junto comigo? Meu anjo da guarda e alguns amigos familiares, espíritos familiares. Tá? Quando eu vou para a casa espírita, estou lendo sozinho. Quem vai estar lá comigo? Anjo da guarda e alguns espíritos que frequentam a casa lá espírita. Mas quando a gente começa a estudar coletivamente, os mentores da casa, aqueles que são também responsáveis pelo trabalho que está acontecendo, eles se juntam a gente também em sintonia e a gente vai perceber, né, com o tempo, se tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, que os assuntos abordados serão completamente diferentes do se a gente estivesse dentro da nossa casa, porque ali a gente está tendo um contato mais amplo, né, e até abordando de maneira coletiva, procurando ver quais são as dúvidas de uma determinada pessoa. Às vezes senta uma pessoa aqui para assistir a aula e o que acontece? Aquela pessoa tem uma dúvida, ela tem uma timidez, ela não quer falar, mas aquilo é muito importante, aí a intuição vem para que outro pergunte, quando o outro pergunta, o tema é desenvolvido. Então, se a gente pudesse ver de fora, né, ver o lado espiritual de quando acontece um estudo, a gente vai ver que o negócio é muito mais produtivo, né? Você fazer as duas maneiras, o estudo em casa e depois o estudo de maneira coletiva. E procurar, né, discernir, é a palavra que ele está usando aqui, eu vou usar a palavra que ele está usando, discernir como seria sozinho e como é normalmente com um grupo. Sempre tem alguém trazendo uma informação diferente, né? Enfim, é impressionante. Então o que ele coloca para a gente aqui, ó, a gente dá sempre atenção para o vigiai e orai, mas a gente esquece do olhai. E ele fala que é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto, porque é preciso olhar, examinar, ponderar e refletir para que a vigilância não seja incompleta. Aquilo que você não olhou por inteiro, né, você não teve essa percepção, você não vai ter como vigiar e orar. Olha só que coisa legal, né? Então ele bota aqui, ó, discernir é a primeira preocupação do sentinela. Eu quero saber o que parece, isso aqui é bom, isso é ruim. E a nossa percepção, gente, eu me lembro do Divaldo Pereira Franco, ele falando sobre esse aqui, que é o Jesus Gonçalves, que está aqui nessa foto aqui, ó, do lado aqui, né? E o Jesus Gonçalves, quando chegou perto do Divaldo, o Divaldo viu aquele espírito parecendo ter marcas de lepra e ele não quis dar muita atenção no primeiro momento, até que, de repente, ele vê uma luz muito grande, se assusta com a luz e era Jesus Gonçalves, né, já a luz que ele tinha acendido dentro dele, mesmo tendo a lepra, enquanto ele estava aqui encarnado no Brasil e São Paulo, né? Então, o que acontece é ele não teve no primeiro momento a percepção para discernir, né? Depois que ele viu que era um espírito de luz. Aí ele bota aqui pra gente, o discípulo não pode guardar-se defendendo o patrimônio que lhe foi confiado sem estender a visão psicológica. Então a visão é que tudo bem, não, mas a visão de você procurar entender o que está por trás. É a história do Pat Adams que eu falei ainda há pouco, né? Procurar enxergar o que está além disso. Isso é um trabalho muito legal e muito profundo que a gente desenvolve, né? Então ele fala, olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas, todos os serviços comuns. Ele termina aqui para a gente, né? Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Essa divisão em períodos, né? Nos dando sempre a oportunidade, né? De reerguer mesmo, de poder fazer de novo e de corrigir, de reparar o mal feito, é maravilhosa, é uma característica aqui da Terra. Quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, a gente ouve dizer que a contagem de tempo deles lá é completamente diferente da nossa aqui, é porque a nossa aqui, a gente ganha como presente esses períodos que servem para que a gente possa estar o tempo todo meditando, né, olhando, vigiando, orando, para que as coisas melhorem. Quando a gente já tiver com o coração, né, já em sintonia com o Mestre, aí a gente não vai precisar mais contar tempo, a nossa contagem de tempo vai ser completamente diferente.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.